Bom, vejam, qual é o problema de ficar fora da linguagem? O problema é o seguinte, é pela linguagem que o saber humano pode ganhar a sua maior extensão. Só isso. Então, a intervenção implica o estabelecimento ou esse reestabelecimento da relação com o outro, possibilitando a extensão da satisfação pulsional, aqui disfuncional, isso é interessante da gente discutir. Vejam, por que funcional? Né? Vocês veem que o inconsciente nunca tira férias. Porque eu tentei, nessa discussão, evitar com vocês uma discussão complexa, que agora eu vou me ver obrigada a colocar, meu inconsciente me obrigou a isso, de como muitas vezes se intervém numa condição puramente adaptativa de alguém ao laço social. A pergunta é, quando se diz, alguém circula de uma maneira apropriada, o que isso quer dizer? Que circula certinho? Que não se diferencia do resto do conjunto? Apropriado também é apropriar-se. E o que permite alguém apropriar-se da cultura? Se filiar em algum ponto, algum traço dela. Eu tenho pacientes que chegaram com quadros de autismo e saíram deles. Um paciente meu, em função da novela, me perguntava, Julieta, o que eu tinha se chamava autismo? E eu dizia, sim, foi um dos nomes que o que você recebeu. E ele me disse, bom, então, se eu já fui autista, eu não sou mais, porque eu falo, eu penso, eu brinco, eu me interesso pelas coisas. Vejam. Agora, eu também tenho pacientes que chegaram nessa condição e nem olhavam, e depois estenderam as suas formas de satisfação. Um deles sabe tudo de cinema, tudo mesmo. Ele me atualiza em relação a isso. Tinha uma época que ele só falava de Pokémon. Ou seja, quanto mais assuntos me interessar, quanto mais eu puder estender dentro de uma mesma estrutura as minhas possibilidades significantes, mais trocas eu vou poder fazer com o outro. E mais interessante a minha vida vai ficar. Mesmo que, em alguns casos, se fique dentro de uma estrutura de uma psicose. Bom, então vejam que não se trata de sempre poder produzir uma saída dessa estrutura, mas se trata de poder estender as formas de satisfação e os prazeres, para que o sujeito possa se representar na linguagem o tanto que possível. Então, a gente parte na direção do tratamento, na psicanálise, a gente tem um método de tratamento quando a gente está nesses primórdios da Constituição, que evidentemente não é o do divã, porque a gente não vai ficar numa posição de espera e de associação livre daquele que exclui. Daí não sai nada se a gente permanece nessa posição. Então, se trata de uma outra posição do clínico, que é ir em busca, que é reconhecer os automatismos da criança. Porque, como a Kelly e o Daniel já falaram aqui nessa mesa, nem os automatismos são todos iguais. A gente primeiro reconhece qual é o automatismo de cada um. E também a gente reconhece quais são as janelas pulsionais, por onde uma criança nos deixa entrar. Porque para alguns a gente canta uma musiquinha e eles tapam os ouvidos. Para outros a gente põe a mão no brinquedo e eles se viram de costas. Onde e por onde uma criança nos deixa entrar? Um dos meus pacientes grudava o nariz no vidro. E o trabalho começou brincando de fazer bafinho no vidro e escrever sobre esse bafinho. Não tem um tratamento igual ao outro, porque para além das manifestações da patologia, o que a gente busca são os traços do sujeito. O que interessa para cada um? E a gente produz uma identificação a partir disso, dando lugar a jogos constituintes que possam ser cada vez mais extensos. Como
O tempo é curto, de uma maneira muito sintética, eu poderia dizer para vocês o seguinte: qual é a direção do tratamento no autismo desde a qual a gente trabalha? Bom, quando a relação do objeto é a de um puro real, a gente intervém para reconstruir a possibilidade de que isso metaforize a relação com o outro, de que a criança não fique sozinha, só com a coisa, mas que essa coisa possa poder representar algo para essa criança e, portanto, poder se estender. Trago para vocês, fechando então nesse sentido, essa imagem, que me parece poder condensar o que é passar da coisa ao objeto, do real à sua representação. A cadeira da esquerda é a cadeira do Van Gogh. A cadeira da direita é a cadeira do Gauguin. Isso o Van Gogh pinta quando ele foi abandonado por todos, inclusive por seu amigo Gauguin. Ele procura e consegue, diante dessa solidão, produzir uma representação possível. E é interessante, porque se a gente coloca esses quadros assim, dessa maneira, parece que ali poderia haver duas pessoas conversando, que não o estão. Não dá na mesma ficar no real frio da coisa do que poder representar a ausência. E é nessa direção que a gente procura caminhar. Bom, era isso. Muito obrigada, Julieta, pela excelente conferência. Gostaria de avisá-los, gente, que a gente não vai parar para fazer o coffee break. O coffee break está lá fora, então quem desejar, né, sair para tomar um café, a gente vai diretamente para as perguntas, para a gente conseguir dialogar, né, com a Julieta. E, na sequência, a gente vai, depois das perguntas, fechar, né, a conferência da Julieta, a gente já vai para a mesa seguinte. Então, o café fica lá fora, as pessoas podem ir até lá. Eu tenho milhões de perguntas, mas eu gostaria, claro, de dar toda a oportunidade para o público. Então, quem gostaria de perguntar? Queria lembrar que a gente está fazendo a transmissão ao vivo, então a pergunta tem que ser feita no microfone, né? Quem gostaria de inaugurar? Pessoal, devido à nossa programação, nós vamos disponibilizar, então, 3 perguntas, tá bom? Que sejam feitas para cada mesa. Bom, primeiramente, bom dia. Meu nome é Lucas, sou estudante de engenharia, tenho 21 anos e minha questão no cenário atual, a gente vê o que ocorre muito a superproteção parental, de muitas vezes privar a criança de se comunicar com outras crianças, não aquela comunicação hierárquica, na qual você já deve um certo comportamento por a pessoa ser seu pai, ser mais velha, ou qualquer outro tipo de pré-comportamento que já se espere da criança. E, por muitas vezes, eu queria saber, assim, o que essa comunicação livre que a criança tem, qual pode ser a influência do diagnóstico nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, o diagnóstico do espectro? Pediram para pôr alguns slides das referências para quem quisesse copiar, tudo bem. É que eu achava mais bonita a outra imagem, mas podem. Julieta, você prefere que todas as perguntas sejam feitas? E você? Quem mais gostaria de perguntas? Tem uma moça que levantou aqui a mão primeiro. Viviane, psicóloga. Julieta, aqui. Eu gostaria de saber mais sobre os protocolos de detecção precoce de sofrimento psíquico.
Só um minutinho que eu vou. Salete, terapeuta ocupacional. Eu trabalho em saúde mental no CAPES e eu tenho alguns anos de experiência. Minha primeira paciente com diagnóstico de autismo foi logo que eu fui recém-formada. E hoje a gente vê realmente, acho que uma epidemia de diagnósticos, mas assim, eu tenho uma preocupação. Quando eu comecei a trabalhar, quase 40 anos atrás, se dizia que os esquizofrênicos tinham a questão da mãe, né, ausente, da mãe esquizofreniforme, alguma coisa assim. E essa questão da ausência materna, ou da não função materna no autismo, será que daqui a um tempo a gente vai ter um outro olhar, né? E também, assim, eu faço hoje uma relação, por exemplo, eu trabalho com pessoas adultas, e se você vai investigar, porque quando você faz uma anamnese, geralmente foca-se na patologia presente, né? Então, tem uma história anterior, muito anterior, de que tinha dificuldade de escolaridade. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa e ela falava assim, eu tenho lembranças do meu primeiro dia de creche, quando eu não conseguia me comunicar com os meus amigos. E ele foi diagnosticado com esquizofrenia, com meus colegas de sala, com esquizofrenia com 17 anos. Então, isso me pareceu bem anterior e não ter esse olhar para o sofrimento e não para um diagnóstico. São alguns questionamentos. Bom, então, retomando, agradeço as questões, porque elas estão bem na lógica da complexidade e do que são os nossos desafios. Bom, você, como é que era teu nome? Lucas. O Lucas colocou essa questão sobre a superproteção parental, que pode fazer com que a criança não se comunique com o outro. Vou começar por aí. Vejam, os cuidados que os pais fazem com um filho, com qualquer filho, eles não são feitos por uma competência nem inata, nem individual. Os cuidados parentais se sustentam, eles ocorrem numa retaguarda familiar, numa retaguarda social e numa retaguarda cultural. Então, aqui a gente tem um ponto decisivo. Quando os pais, eles mesmos, estão submetidos a uma vulnerabilidade ou a uma expulsão cultural ou econômica, a sustentação desse cuidado com os filhos, ele se vê afetado. Pode acontecer também que seja por um excesso de trabalho. Uma das coisas que a gente tem se encontrado na atualidade é que os adultos estamos todos muito ocupados, trabalhando muito, e que as crianças, elas estão muito sós. Por que elas estão tão sós? Porque também o outro é alguém com quem, acima de tudo, hoje em dia, se tem desconfiança. É que uma vizinha cuide do filho, cada vez é algo menos suportável ou de pensar. É pensável sequer. Ou seja, há um rompimento das redes sociais que empurra todos a um individualismo e que isola os cuidados dos pais. E por isso também os pais muitas vezes superprotegem, porque o outro se tornou, para todos hoje em dia, alguém do qual, acima de tudo, é preciso desconfiar. A rua não é mais lugar de brincar e o outro não é confiável. Então, essa é uma situação bastante complicada. Vejam, no que seja, então, a gente tem que pensar quem é o outro da criança, em primeiro lugar é a família, mas quem é o outro dos pais? Não tem como a gente pensar excluindo ou isolando isso. Agora, também a tua pergunta nos leva a pensar como é que é isso, então, de transmitir a linguagem. Sim, se a gente facilita demais para a criança e fala por ela, essa criança pode vir a ter atrasos importantes ou ao não poder falar, porque é o outro que sabe por ela. Ao mesmo tempo, a pergunta mais importante é como é que alguém se torna um falacer? Como é que alguém
entra na linguagem e pode falar em nome próprio. Porque essa transmissão da linguagem, ela não tem como acontecer de uma maneira desencarnada. Não basta pôr uma criança na frente do rádio ou na frente de um tablet para que ela se torne falante. É preciso de um outro de carne e osso que se afete pelo que se passa no corpo da criança. Porque a gente não entra na linguagem falando por categorias, cores, meios de transporte. A gente não entra na linguagem dessa maneira. A gente entra na linguagem porque a linguagem nos serve para representar o que nos acontece no nosso corpo. Seja dor e desprazer, ou seja prazer. Por isso que, muitas vezes, as primeiras palavrinhas que uma criança diz, além de nenê, mamã, papá, é ai, opa, pumba, eta. São interjeições, nem sequer são palavras, são significantes, que nomeiam o que as afeta no seu corpo. É para isso que a linguagem serve. Pois bem, o que acontece se eu isolo uma criança com um tablet? O tablet, ele pode nos dar a ilusão de um artifício que fala, mas é uma emissão sem desejo. E uma transmissão da linguagem que ocorre sem desejo engendra alguém que reproduz palavras sem uma condição desejante, alguém que repete. E assim eu recebo crianças no consultório que são falantes, ou seja, que não estão dentro dessa exclusão, mas que têm quadros que, em psicanálise, a gente pensa como quadros muito precoces de psicose, que repetem coisas, que dizem red triangle, yellow circle, banana, pineapple, aubergine. Repetem coisas, mas que não lhe serve para representar o que lhe acontece. Bom, então, ou para armar relação com o outro. Então, isso coloca em cena como ocorre a transmissão da linguagem. Ocorre para representar o que nos afeta no nosso corpo. E, nesse sentido, a gente tem que intervir na borda corpo e linguagem. É nessa borda que a linguagem opera, e não como uma categoria de nomenclaturas, de rótulos posto às coisas que devam ser repetidas. Aí espero poder te ajudar a avançar nessa questão. Bom, então, vejam que quando a Viviane, que fala dos protocolos, quando eu digo para vocês que há diferentes instrumentos e a lógica de um instrumento, claro, vejam, nenhum instrumento é a prova ética de quem o aplica, mas os instrumentos, por sua vez, também são construídos com uma lógica. Há instrumentos que buscam a patologia, ou buscam risco de autismo. Só que o problema é que quando você diz risco de autismo, você já introduz no horizonte da vida dessa criança aquilo que deveria poder ser resolvido. Então, nesse sentido, o instrumento IRD, Indicadores de Risco para o Desenvolvimento Infantil, é um instrumento desenvolvido no Brasil, de uso livre, sem copyright, por vários pesquisadores, durante mais de 10 anos de pesquisa, e ainda depois 8 anos mais de aplicação em diferentes contextos, que parte da lógica de buscar o que seria de se esperar num bebê, desde o olhar, desde a voz, desde os hábitos, desde a psicomotricidade. E se isso que seria de se esperar não acontece, e não acontece por mais de um período seguido, não num golpe só, é porque algo não está bem. O que é esse algo não está bem? Esse bebê precisa de ajuda na sua estruturação. Então, ao fazer uma detecção com uma peneira nesse formato, se detecta bebês que podem vir a desenvolver-se, largados à sua própria sorte, a se constituir como dentro de um autismo, mas aí eu posso intervir antes e isso pode se resolver. Mas eu também faço uma detecção que não é por essa patologia,
Porque há muitas dificuldades do laço que acontecem na primeira infância que não têm a radicalidade do autismo. Bom, então, ao fazer detecção dessa maneira, dá para intervir favorecendo a estruturação e, de alguma maneira, desinchando essa epidemia diagnóstica. Ao mesmo tempo, também vejam, se trata de qualificar o debate nos casos em que há um autismo com mais de 3 anos, mas se trata de não fazer uma criança só esperar até os 3 anos, porque aí eu diagnostico, reconheço tudo e aí eu encaminho a tratamento. Quando a criança tem todos os indicadores, é preciso antes ver o que não está bem e intervir, em vez de deixar uma criança e os seus pais esperando, porque senão se produz um agravamento das formas de sofrimento que passam a assumir a forma de uma patologia específica. Então vejam como há lógicas diferentes e instrumentos diferentes para a gente fazer frente a essa questão. Bom, então, nesse sentido, no que se diga a respeito a o que se chama, a gente poderia dizer, o que se chama de mãe na nossa cultura? Essa é a primeira pergunta que eu faria. O que se chama de pai na nossa cultura? Porque se tem algo muito valioso que a psicanálise nos permite, é pensar em função. Ainda a gente não tem como nomeá-lo de outra maneira do que dizer função materna e função paterna, mas é uma função. Isso quer dizer, não está colada à pessoa daquela mulher que engravidou. E quando a gente fala em função materna, fala em operações constituintes do sujeito, que podem ser sustentadas por quem é o outro dessa criança. Tenha ele barba, use saia ou não. Seja num abrigo, ou seja em casa, ou seja na escolinha. Ou seja, que operações o outro desse bebê, esse outro encarnado do bebê, precisa sustentar para que ele entre em relação e entre na linguagem. Isso pode se ver abalado por condições as mais diversas, não apenas por uma questão de estrutura psíquica dos pais anterior. Então, esse é um ponto importante para a gente considerar, porque é isso que permite abrir os ouvidos e entender que a lógica aqui não é a da acusação de competências ou incompetências individuais. A relação da mãe com o bebê é da ordem de um laço, e um laço é algo que se amarra simbolicamente. Não é da ordem do biológico. Por isso, muitas vezes, quando acontece algo na nossa cultura que é acusado, é da ordem de uma acusação moral, se diz que mãe desnaturada. Desnaturada por quê? É natural essa relação? Não, não é natural. Essa relação, é um laço, ela pode se amarrar ou se desamarrar por uma série de circunstâncias. Às vezes, inclusive, até as melhores da vida, que fazem com que a relação desse bebê esteja em risco, que fazem com que alguém esteja com o investimento posto em outro lugar. Mas quando cai o exercício da função materna, a gente precisa entender que ele nunca cai por A queda de uma função materna com o bebê implica uma queda de toda uma rede desse outro. Por isso que a gente não deve e não pode ler isso de uma maneira individual. Porque senão nós não vamos poder pensar e ajudar nem os bebês, nem as suas famílias. Então, espero que com isso se deixe o pano de fundo. Eu teria que dizer muito mais coisas aí, mas eu vou deixar até esse ponto, que é o que é possível nesse momento. Gente, infelizmente, o tempo com a Julieta se finalizou. Queria agradecer muito a presença dela, as questões. Imagino que haveria outras questões também, mas é bom que a gente deixe questões no ar para continuar trabalhando. Obrigada, Julieta, e passamos à próxima mesa.
To be much better learners. So after the sensory room, they're able to focus more.
Bom, bom dia a todos. Nós vamos dar início, então, a essa primeira mesa do evento. Eu queria começar agradecendo a presença de vocês, agradecer muito a Marina e a Lígia pela contribuição rica que certamente elas vão fazer com relação a essa questão do autismo, e agradecer imensamente a Kelly e o Daniel pela organização do evento e por esse esforço de congregar diferentes pesquisadores, psicanalistas que estão no interior da Unicamp ou fora dela, para ocupar esse lugar que é a universidade, que, especialmente se a gente pensa na realidade brasileira, é um lugar muito importante para o debate público, para o compartilhamento e para a resistência democrática, né? Ainda mais em tempos como esse. Bom, para não me alongar muito, eu vou apresentar as nossas duas colegas e passar diretamente para a apresentação. E, em seguida, a gente abre, então, para as perguntas. Bom, eu apresento, em primeiro lugar, a Marina Bialer, que é psicanalista, graduada em Psicologia, mestre pela Universidade Paris-Diderot, doutora pela USP e pela Universidade Paris-Diderot e pós-doutora pela USP. É autora de diversos artigos científicos, capítulos de livros, sendo o mais recente Autobiografias no Autismo. A nossa colega Lígia Maria de Godoy Carvalho é terapeuta ocupacional, mestre em Educação Física Adaptada pela Unicamp e certificada em Integração Sensorial pela Universidade do Sul da Califórnia. É docente convidada no curso de especialização em Neurologia Infantil da Unicamp e da UFSCar. É sócia proprietária da Clínica Ludens, Núcleo Terapêutico e de Estudos do Desenvolvimento Humano, em Campinas. Eu só esqueci de me apresentar. Eu sou o Lauro. Eu sou professor aqui do Instituto de Estudos da Linguagem, sou psicanalista também. E, como vocês percebem, as pessoas vão chegando na psicanálise por diferentes entradas. A minha entrada foi pela linguística, né? Eu me aproximei da psicanálise pela via da linguística. Bom, passo a palavra para a Marina, agradecendo mais uma vez. Vamos lá. Obrigada pelo convite. O convite foi específico para eu falar, né, das autobiografias, que é um tema que eu estou pesquisando desde 2010. Eu comecei lendo as autobiografias com o objetivo de pensar estratégias de tratamento para o autismo. A Donna Williams, que é uma autista bem conhecida, que tem 4 autobiografias e vários livros teóricos extremamente interessantes, né? Eu fiz o meu doutorado em 2012, e, na época, a pessoa que teve na minha banca, que trabalhava muito com autobiografias, que chama Marval, ele fez uma crítica, e que é um pouco... Na hora eu achei um pouco estranho, mas eu falei, bom, vou a fundo, né? A colocação dele era que, para pensar o autismo, né, estudar as autobiografias é essencial, né? Eu tinha lido algumas, tinha lido a Temple Grandin também, e eu achei um pouco exagerado, né? Eu falei, não, um pouquinho... Né, assim, eu não via, lendo aquele pouco, né, que fosse tão essencial para se pensar diagnóstico diferencial, modelos de tratamento, questões educacionais, né? Eu terminei 2012, 6 meses sem ler nada, achei que eu não tinha mais, né, muita coisa diferente para pensar, questão de psicose, autismo. E aí falei, bom, o professor mandou, né, vou... Falando sério, eu comecei a ler as autobiografias, né? Eu parei de contar quando eu estava em 100, e, assim, cada vez que eu leio uma a mais, eu aprendo algo que eu ainda não sabia, né? Então, é um pouco assim, eu tenho, né, transmitido isso, tenho procurado ajudar quem tem interesse, às vezes, né, o pessoal que tem feito pesquisas, às vezes específicas, e me pedem referências, eu dou daquilo que eu sei, e também estou sempre aberta, né, para descobrir algo que eu ainda não tinha pensado, e acho que esse material, de fato, é indispensável, né? Teve um livro que foi traduzido muito recentemente, que não é autobiografia, que chama Outra Sintonia, pela Companhia das Letras. É um livro, não sei quem conhece daqui, mas que traz uma leitura de que há várias narrativas do autismo, né?
e que, para se entender o que está acontecendo hoje em termos de atritos, de associação de pais de autistas, associação de autistas, de especialistas, você tem que aprofundar essas várias leituras, né? Essas várias narrativas possíveis igualmente válidas, né? Eu fui um pouco, tenho, né, lido esses vários materiais, quer dizer, dos especialistas já era algo que eu já, né, estava estudando, né, mas desde 2012 eu tenho estudado muito do que tem de autistas, de pais de autistas. Eu vou passar um... Eu queria ter passado aqui pelo meu computador. Não. Então, acho que não... Deixa eu ver se aqui... Não sei se está dando para vocês acompanharem bem. Eu vou explicar um pouquinho o que eu montei. Eu não consegui terminar, né? Mas é para dar um panorama assim, desse material de autobiografias. Tá Oi? Mais perto, tá. Eu vou colocar aqui à esquerda de vocês. Essas são autobiografias de autistas não falantes, né? E eu também vou passar depois, dependendo do tempo, tem uns recortes de vídeos para vocês verem, né? Porque é bem curioso, quer dizer, você tem um material que nunca existia antes. São pessoas, né, os autistas que estavam em mutismo, e que era extremamente difícil, dado toda a manifestação do que é autismo, se compreender o que passava na mente, né? E você tem, esse eu acho que é a grande questão, né? Você tem a Donna Williams, que é falante, você tem a Temple Grandin, que são falantes, você tem os autistas não falantes, que têm escritos incríveis, né? Então, à esquerda, eu coloquei o Biger, né, os três... só uma pergunta, me mostra, vocês estão conseguindo visualizar? Ou é ruim de eu falar assim, vocês visualizarem lá? Dá? Tá. Então, à esquerda tem o Biger, né, que é um autista alemão, é um dos primeiros autores de autobiografias de autista não falante. O Biger, acho que deve ter uns 40 anos hoje, era considerado um dos casos mais graves mais graves, quer dizer, tinha um quadro típico de um autismo severo e escrevia coisas. Eu vou intercalar com... eu vou apresentar aqui, depois tem todo um panorama aqui, mas eu vou apresentar para vocês aqui um vídeo que o Bruno me ajudou aí aqui da Unicamp da Informática a preparar aqui. Aqui tem E aí depois eu comento. Von Kindern wurde verprügelt, weil nicht redete, von Erwachsenen verspottet, weil sie glaubten, könne sie nicht wahrnehmen. Niemand ahnte, dass eine ungewöhnliche Intelligenz besitzt, dass sich schon als Kind verblüffende Fähigkeiten angeeignet hat, dass ein intensives geistiges Eigenleben führt. Dann, als 17 Jahre alt ist, geschieht das Unvorstellbare. Birger beginnt sich mitzuteilen, schriftlich auf dem Computer. Es entstehen erstmalig Texte aus dem Autismus über den Autismus. Birger auf dem Weg zum Hort für autistische Kinder in Berlin. Für Menschen wie ihn gibt es nur wenige pädagogisch und psychologisch speziell betreute Einrichtungen. Autismus ist ein Phänomen, das der Wissenschaft bis heute Rätsel aufgibt. Eu vou travar um pouquinho aqui. Deixa eu só ver aqui. Então, aqui vocês vão ver, esses são os primeiros escritos do Biger, né, que eu coloquei. Isso que é curioso, o Biger ele vai ser autodidata, né? Então a família dele deixava à disposição os livros, né? E com 17, 18 anos, pela primeira vez, oferecem para ele um computador, algo onde ele pode
né, começar a digitar. Então, os primeiros escritos dele, tendo somente, né, livros, que era uma família que gostava muito de livros, e ele ficava sempre com algum livro, em geral, embaixo da mesa, né? Então, eu coloco, né, as letras do alfabeto, né? Bije, papá, Jonas é o nome do irmão e mamã, né? Essa é a minha tradução, né? Dirige bicicleta, eu gosto de ir dirigindo bicicleta. Bom, é só para dar um parâmetro, um pouquinho de... né? Eu vou estar... Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Bom, um pouco o que aconteceu com Biger e que acontece, né, são certos questionamentos, como é que pode, né, e até o jornalista que faz a coletânea dos escritos, né, do Biger, ele comentava isso, ele falava assim, nossa, eu li, né, os pais mandaram para o Biger, né, os escritos, na verdade, assim, os pais do Biger, por exemplo, tinham um conhecido jornalista e que contou, né, o que estava acontecendo, falou, olha, ele tem um comportamento, a aparência dele é que não está ligado a ninguém, que não compreende nada, né, mas ele escreve coisas maravilhosas. Eu dei, assim, até sacanagem, porque ele escreve coisas tão boas, é só para mostrar um pouquinho como é que começou, né, dado aqui a restrição do tempo. Mas ele tem 2 livros que são assim simplesmente encantadores, né? São assim, encantadores quando eu digo boa literatura, né? Assim. E aí o jornalista vai conhecer o Biger, né? Depois de ter lido tudo, e o Biger começa tendo um surto, né? Quando ele vai lá, se morde, fica super nervoso, né? E só depois de algumas semanas que já conhecia o jornalista, de fato, ele começou a mostrar e a escrever na frente. Eu vou mostrar um outro autista para vocês verem um pouquinho como é que funciona esse processo, que tem sido bem recorrente. Na verdade, alguns autistas vão caminhando e vão mudando, não precisa, às vezes, de apoio. É bem interessante, porque alguns autistas, às vezes, precisam efetivamente do contato de alguém no início, né, do corpo, encostado, né, uma fonte mesmo de apoio corporal. E aí eles vão, ao longo do tempo, vai ficando, às vezes, um dedo encostado no ombro, e várias vezes tira, né? Então, assim, são feitos alguns... O Biger foi, como ele foi o primeiro, ele foi extremamente criticado, questionaram se, de fato, alguém que tinha aquela aparência podia escrever o que ele escrevia, né? É uma pena, o tempo não permite aí estar, né? Mas só para dar um parâmetro para vocês terem uma ideia, assim, como de quem eu estou falando quando eu estou falando de autista não falante, né? Eu vou passar alguma coisinha a mais, mas pelo tempo não vai dar para passar. Se alguém quiser também me mandar e-mail, depois eu repasso. Depois, aqui tem esses 3, na verdade, são 2 livros do Biger. Tá? Um é em inglês e em francês. Aí tem a Lucy Blackman, que é outra autista não falante, que vai estar se expressando, né, pela tecnologia do computador. Ela estudou literatura na Austrália, e, da mesma forma, né, ela é considerada um quadro de baixo funcionamento, tem muita dificuldade em interações sociais, né? Acho que deve ter uns 40 anos atualmente. Aí embaixo eu coloquei o Ido, que tem um vídeo, acho que a gente teve um problema para um dos vídeos, eu não tenho certeza se o que está aqui do Ido mostra ele, que eu queria mostrar o Ido, como ele digita, se não tem o Tito, que é um indiano, o Ido é um norte-americano ou canadense, agora eu não tenho certeza, e o Tito é um indiano. Todos são autistas não falantes, né? E todos têm, eu acho que isso que é bem importante, né? Todos eles precisaram de alguém que apostasse neles, alguém que se dirigisse a eles como se eles tivessem uma potencialidade encoberta, né? No caso do Tito, ele tem uma mãe que ficou lendo, tem um videozinho, é uma senhorinha baixinha e ficava lendo atrás dele, né, correndo atrás dele e nomeando todos os objetos em várias línguas. Uma mãe de uma dedicação incrível. Eu vou, então, passar
o vídeo aqui. Aqui. He is considered severely autistic, but this teenager who can barely talk is defying all the expectations right now. He is learning to express his emotions through an iPad. And now he's making a lot of people realize what autistic kids are really capable of. 16-year-old Ido Kadar is autistic. He flaps his arms. He has difficulty controlling his body. He can barely speak. It's easy to think he's mentally inept. Nothing could be further from the truth. Beneath Ido's erratic exterior is an alert young man, intelligent beyond his years. He wants desperately to be understood, but he's unable to speak his thoughts, and no one knew that. Now, amazingly, he uses an iPad to communicate. He types in each letter, and when he's done, the iPad reads out what he's written. My joy because I escaped my prison. And once he learned, he shared all the things he kept inside for so long. Voice. Life without communication is like you have no voice. With his newfound voice, he's giving unique insight into what it feels like to be autistic through his blog and his book, Ido in Autism Land. I want people to understand that not speaking is not the same as not thinking. And he's wowing people with his insight. He's on a mission because he's trying to change the world for other people who he believes are still trapped the way he once was. Então, só, não sei se vocês notaram que He is considered severely autistic, but this teenager who can barely talk is defying all the expectations. Não sei se vocês notaram que ele usa aqui uma coisinha que talvez até tenha a ver com a sua fala, né? Uma questão assim bem importante que surge das autobiografias é uma questão de como lidar com perturbações sensoriais, né? Então isso ele usa para bloquear sons, né? Então, e uma coisa interessante, eu vou passar o vídeo que eu falei também, né? Do Ido, desse garotinho, do outro não falante, né? O indiano. Tem um movimento bem curioso quando você vai estudando, que, na verdade, assim, eles não somente escrevem, para eles é extremamente importante quem lê, receber cartas. O Bige, ele dizia, né, receber uma carta, né, é vida. Né? Então, isso é impressionante, porque tem toda uma questão... Quer dizer, se tem uma interlocução, para quem que escreve, né? Eles que escrevem, e é nítido, quer dizer, eles escrevem para comunicar para os familiares, né? Necessidades, mas muito afetos, né? O que estão vivendo, angústias. O Biger é extremamente angustiado, né? E eles também têm uma coisa que isso é bem novo, que a gente está descobrindo agora com a tecnologia, com a internet, que tem uma blogosfera de autistas, né? Então, os autistas não falantes, entre si, eles estão sempre trocando mensagens e são extremamente interessadas, desde dicas, né, do que fazer, né, de como... Né, dicas que eu posso chamar de estratégias de autoterapia, né? Aliás, eu acho que isso é uma coisa bem interessante. O Malval, que eu comentei, que é esse psicanalista que tem trabalhado as autobiografias, ele fala nesse sentido, né? Todo mundo tem, claro, é uma coisa que Freud falava em relação à psicose, mas todos nós temos formas de autoterapia, né? Então, você descobrir aquelas que para aquele autista singular pode ajudá-lo é extremamente importante, né? Vamos lá. Então, aqui o título. Any understanding of what? Of anything. When you first met Tito, were you skeptical? The nature of a scientist is to be skeptical. So I was surprised certainly surprised when I met him to see the very compelling evidence that he was for real. Dr. Michael Merznick has been studying Tito for more than a year. A neuroscientist at the University of California, San Francisco, he says Tito is not only authentic, but miraculous. There can be little question in the writing behavior of Tito that he's providing the answers and that the answers are coming from his brain. If Tito seems a miracle of autism, this is the miracle worker, his mother Soma, who gave up a career in chemistry to devote her life to teaching her son, even though doctors in India said he would never be able to learn. At first,
Any understanding of what? Of anything. When you first met Tito, were you skeptical? The nature of a scientist is to be skeptical. So I was certainly surprised when I met him to see the very compelling evidence that. Então temos com um problema aqui porque tem outro. Eu vou. Obrigada. Estava pensando. Eu vou voltar então aqui para passar aqui para. Isso é só uma curiosidade, né? Não sei a turma que é psi daqui. Um dos livros que tem, não está certo. Por exemplo, essa relação dos especialistas, né? Um dos livros, isso mesmo que esse entrevistado fala de um certo questionamento dos especialistas, né? Vou tentar concluir. Tem o prefácio dos livros do Tito foi escrito pela Lorna Wing, que é uma grande especialista, e ela dizia a mesma coisa. Ela falava: nós, como especialistas, não achávamos que fosse possível um autista não falante com quadro severo como todos eles, né? Assim, todos eles que eu falei, tem vários outros, né? Se vocês pegarem, na verdade, toda a faixa que eu coloquei para a esquerda são autistas não falantes, tá? Não se imaginava que eles pudessem ter uma expressão, não é só uma vida psíquica rica, né? Uma capacidade de empatia, uma capacidade de perceber o que acontecia e uma impossibilidade de usar o corpo para falar e para expressar tudo isso. Né? E, ao mesmo tempo, tem um dos livros mais recentes que saiu de autobiografia, que é de um japonês, chama Naoki Higashida, é o segundo livro dele, né? Quem escreve o prefácio é um jornalista que é um pai de autista. Então, até essa divisória, né, do que é autobiografia de autista e pai de autista, assim, às vezes é meio cruel, porque tem, né, são trabalhos realmente conjuntos. Vários deles, aliás, têm textos escritos por um e por outros, né? Mas esse pai, né, o David, que foi quem faz as traduções do Naoki do japonês para o inglês, ele comenta, ele fala: olha, eu entendo que seja difícil, ele fala quanto pai, né? Eu entendo que seja difícil para um pai ouvir as coisas que eles estão dizendo, porque implicaria reconhecer que às vezes falou quando estava um autista lá, falou como se ele não existisse e ele estava entendendo tudo, né? E, ao mesmo tempo, ele fala, eu tenho um filho de 5 anos, e a hora que eu comecei a ler essa autobiografia e me dirigi ao meu filho, apostando que ele poderia ser um Naoki, né, que ele poderia estar entendendo tudo isso, ele mudou completamente. Então, acho que isso, sei lá, sintetizando, eu acho que eu vou parar por aqui. Obrigado, Marina. Bom, a gente passa diretamente para ali. Oi. Um recado da organização. Pessoal, um recado sobre a lista de presença. Está passando a lista nos 3 auditórios, e elas são 3 listas. Procure o nome de vocês. Se não tiver, tem outra folha à parte. Vocês colocam o nome e o e-mail. Tá bom? Obrigado. Então, eu passo a palavra à Lígia, agradecendo novamente. Tem que... Bom, gente, bom dia. Eu quero agradecer a Kelly pelo convite e para eu falar sobre o mundo sensorial dos autistas, um assunto bastante complexo, mas algo que me instiga a cada vez estudar mais. E quando eu penso que eu já entendi tudo, ainda falta um monte, né? Porque cada vez que a gente vai
vai estudar, vai montar uma palestra, a gente percebe o quanto que é rico, né, esse mundo. E por mais que eu já trabalhe há 30 anos com essa população, mas a gente vê que todo dia realmente é uma surpresa, e principalmente quando a gente entra nessas questões mais sensoriais. Então, aqui, gente, eu começo até a minha fala, né, com esse slide. Não vou me deter a falar dos critérios diagnósticos, eu acredito que a maioria aqui já tem conhecimento disso, mas algo que eu preciso falar que é extremamente importante é esse critério que, a partir do DSM-5, nós passamos a ter, né, que é exatamente algo que não tinha até o DSM-4, falando das questões sensoriais que o autista, que a gente já vai ver uma porcentagem bastante grande, eles apresentam. Tá? Então, eu quero chamar mais a atenção de vocês para esse último item, né, que realmente vai ser a minha fala de hoje, que é em relação à hiper- e hiporreatividade a estímulos sensoriais, o interesse em comum por aspectos sensoriais do ambiente, como exemplo, né, uma indiferença aparente à dor, temperatura, reação contrária a sons ou texturas específicas, cheirar ou tocar objetos de forma excessiva, fascinação visual por luzes ou movimento. Então, nós vamos agora entrar nesse mundo. Eu vou falar um pouquinho mais dessas questões, né, que estão relacionadas aí à questão da sensorialidade no autista. Então, gente, o primeiro conceito que eu tenho que dizer, o que é responsividade sensorial e também os seus diferentes padrões. Tá? Então, primeiro de tudo, responsividade sensorial é o modo com o qual as pessoas respondem a uma informação sensorial, seja qual for ela, auditiva, visual, tátil, proprioceptiva, né, que todos nós aqui temos essa nossa responsividade sensorial e que vamos responder a diferentes estímulos em diferentes situações ou ambientes ou circunstâncias que nós estamos. E, além disso, a gente precisa entender que existem diferentes padrões de responsividade sensorial, que é isso que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo. E, inclusive, né, nas crianças autistas, os sistemas auditivos, táteis e visuais são os que mais frequentemente são acometidos. E a gente vai falar um pouquinho de que forma isso. Tá? Então, as evidências, né, gente, sobre a disfunção de integração sensorial no autismo, existe uma taxa, né, de prevalência estimada bastante grande, que vai, né, de 69% a 95%. Então, é que eu sempre brinco que, com certeza, eu tô mais tendendo para o 95%, porque todas as crianças que já avaliei, que já tratei, é muito difícil aquela criança que não tem realmente alguma dificuldade aí do ponto de vista sensorial. Né? Então, é bastante comum, e isso, a importância, o quanto isso interfere na vivência, no dia a dia dessas crianças, tanto numa situação de familiar, uma questão escolar e também na própria terapia. Né? Mas a gente também sabe que a gravidade dos sintomas, essas funções sensoriais, elas vão diminuindo, né, com a idade. E é o que eu digo, na verdade, gente, todos nós temos o nosso perfil sensorial, né, e que não se muda, né, ao longo da nossa vida. E o que acontece, na verdade, com os autistas, é que, na verdade, nós, né, seja através da terapia, seja pelo entendimento como os pais vão observando as diferenças sensoriais que cada uma dessas crianças vão tendo, nós vamos ajudando essas crianças a aprenderem a regular, a se regular melhor frente aos estímulos sensoriais e depois, gradativamente, eles aprendem a se autorregular. Então, o que eu digo, o nosso propósito, né, o nosso objetivo de tratamento não é melhorar a autorregulação, porque a autorregulação é o que eu quero, é o objetivo que eu quero que eles cheguem. Nós vamos ajudar, através de estratégias sensoriais, que essa criança vai entendendo qual é a necessidade, qual é a demanda sensorial que ela tem ou não tem, né, para ela poder aprender a se autorregular e que isso ela consiga, ao longo da vida, diminuir essas reações, esses comportamentos frente a esses estímulos sensoriais, e ela vai aprendendo a se autorregular.
Tá? Então, um outro conceito que é bastante importante é o processamento sensorial. O que seria o processamento sensorial? Ele se refere à maneira como o sistema nervoso recebe as mensagens sensoriais e as transforma em respostas. Tá? Então, o que a gente observa no autismo? Né? Que eles apresentam respostas que não são comuns aos estímulos sensoriais, como na maioria nós temos frente aos estímulos que está aqui presente no ambiente. Né? Então, mesmo que a entrada sensorial seja normal, eles têm dificuldades no processamento sensorial e na integração sensorial das informações que recebem. Então, na realidade, gente, nós não temos um problema na entrada do input sensorial. Por quê? Isso quer dizer, se eu tenho um problema visual, eu coloco o óculos, o meu problema está resolvido. Na verdade, o que nós estamos aqui falando do processamento sensorial é que, a partir da entrada desse estímulo sensorial, esse processamento sensorial, como o sistema nervoso recebe essa informação, aí é que mora o problema. Né? Então, não é um problema no input sensorial, mas é o processamento desses estímulos sensoriais no organismo. Então, dentro do processamento sensorial, nós vamos dividir em duas categorias. Tá? Tanto um problema de modulação sensorial, que eu vou explicar um pouquinho o que é isso, e um problema de discriminação sensorial. Então, primeiro nós vamos falar então, do que é modulação sensorial, para a gente até entender, quando existe uma disfunção, né, nesse sistema, o que acontece. Então, modulação sensorial é a habilidade para monitorar e regular as informações, garantindo uma resposta apropriada a um estímulo sensorial. Evidente que, nesse momento que eu estou falando, as entradas sensoriais mais importantes nesse momento é a auditiva e a visual, né? Porque vocês estão olhando para mim e escutando aquilo que eu estou falando. Tá? Mas, ao mesmo tempo, isso inconscientemente, nós temos vários outros sistemas sensoriais que estão nos ajudando nesse momento a compreender o que eu estou falando. Né? Então, a postura, como vocês estão sentados agora na cadeira, né?